Agnanatimirandasya jnana shalakaya Chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. No capítulo anterior, escutamos o Sr. Krishna revelar a Arjuna todos os seus aspectos divinos, porque no início do capítulo, Arjuna pede-lhe para que os descreva. Bhagavan Krishna diz a Arjuna: não posso revelar-te toda a verdade, é demasiado. Irei descrever-te apenas uma parte. Irei descrever-te apenas uma fração da minha glória, apenas uma fração, uma partícula de pó de toda a minha glória divina, da minha própria realidade suprema. No último verso do capítulo 10, Bhagavan diz a Arjuna: contei-te tudo sobre a minha glória, a ti revelei onde e de que forma estão presentes as minhas glórias. Mas depois Bhagavan diz: está bem, ouviste isto tudo, mas para que serve isso? Este conhecimento é demasiado para ti, meu querido Arjuna. Tu não és um Gyana Yogi, tu és um Bhakta. E um Bhakta não precisa de se preocupar demasiado com isto. Por que encheres a tua mente? Por que enlouquecer-te? Bhagavan diz-lhe no verso anterior: entrega-te a mim, encontra-me em toda a parte, em tudo o que fizeres, tem em mente que estás a fazê-lo para mim. Ele diz-lhe: entrega-te, o que significa alterarem a vossa mente, deixem que ela se foque na devoção, deixem que este amor desperte e assuma o controle absoluto, dominando a própria mente, dominando o corpo, onde todos os bhavas sáttvicos podem surgir, onde todas as qualidades divinas podem surgir e vibrar através de vocês. Algo que se conhece através da mente fica apenas a rodopiar na mente, mas não vos faz crescer. Neste mundo de hoje há tantos estudiosos excelentes, há tantas pessoas fantásticas que sabem tanto, são sábias naquilo que estudam, podem estar num estádio e falar para milhares de pessoas, mas, no entanto, no que lhes diz respeito a elas, pessoalmente, isso é apenas uma expressão, uma representação no exterior e no seu interior. Nada são. Parece que são algo, mas na realidade nada são. Elas apenas falam blá, blá, blá. É como um mecânico ou eletricista que apenas estudou pelos livros. Ele sabe tudo em detalhe, o que é isto, o que é aquilo, onde encaixa. É como se o livro inteiro estivesse diante dele. No dia em que colocam um motor à sua frente e lhe dizem para o desmontar, perfeito. Consegue dizer-vos peça por peça, porque a imagem está completamente fixada na sua cabeça. Peça por peça, ele pode dizer-vos: isto é um parafuso, isto é uma cavilha, isto é um pistão. E assim sucessivamente, em detalhe, mas depois pedem a essa pessoa que volte a montá-lo. Terão peças a sobrar. Isto é um facto. Se não colocarem em prática aquilo que falam, aquilo que proclamam, é tudo inútil. Falei sobre isto no capítulo anterior. Deus enviou o seu Filho, o próprio Bhagavan Krishna, enviou Jesus para se manifestar na Terra sob a forma de Jesus. Um dos seus ensinamentos é: não julgues e não serás julgado. E esta mesma palavra transporta tudo nela de forma mais simples, mas, lamentavelmente, é o que as pessoas fazem em primeiro lugar. Há um julgamento constante por toda a parte, porque há falta de compreensão. Quando Jesus diz isto, ele não quer dizer que são superiores e devem julgar todos os outros. Não, ele diz: és tu quem tem de colocar isto em prática e brilhar para que outros vejam, e és tu quem deve dar o exemplo. Bhagavan Krishna revela no verso anterior: como poderia uma mente assim tão rígida, tão autocentrada, alcançar Deus? Tomemos o exemplo das pessoas quando ocupam o seu lugar no templo. Acontece o mesmo até com as almofadas nesta sala. Têm uma almofada colocada num lugar e, se a moverem apenas, alguém pode atacar-vos agressivamente, até mesmo com os que estão aqui sentados a escutar a palavra do Gita, quando Bhagavan disse que temos de ser desapegados.
No entanto, se a almofada deles é deslocada apenas um pouco, quanta agressividade surge neles. Questiono-me sobre o que eles entendem. Que tipo de mente é esta? Ouvem, mas ainda assim não escutam nada. Ouvem porque soa maravilhoso ao ouvido. Mas para que serve isso? Bhagavan está a dizer o mesmo aqui. Com que propósito te disse tudo isto? Para a tua mente. Se olhares para isso com a tua mente, tu escutaste os meus grandes prodígios. Eles purificaram-te. Então, aqui neste capítulo, o próprio Bhagavan revela-se, não exatamente apenas por palavras, porque Arjuna já se preparou. Não existe uma sombra de dúvida dentro dele, por isso o Senhor pode revelar-se na sua forma cósmica. Este capítulo representa isto, o Vishwarupa Darshana Yoga, o caminho para alcançar a divina forma cósmica. Saibam uma coisa, ao Bhakta, que está totalmente entregue, o Senhor revela a sua forma cósmica no seu próprio âmago. E por vezes, devido ao amor de um Bhakta, ele também assume a forma no exterior. Bhagavad Gita, capítulo 11, Vishwarupa Darshana Yoga. Verso 1 em diante. Arjuna Upaje Madanugrahaya Paramam Guhyam Adhyatma Samgnitam Yatva Yoktam Bhajastena Mohuyam Bigato Mama. Arjuna diz: esta palavra do mais elevado segredo espiritual da existência, tu preferiste-a por compaixão por mim, com isso a minha ilusão é dissipada. Aqui Arjuna está a expressar a sua gratidão. Enquanto um bhakta, um devoto, persistir nas suas próprias ideias, enquanto confiar na sua vontade, esforço ou prática próprias, mas não contar com a graça do Senhor, a graça divina, não alcançará um estado mais elevado, porque pelos seus próprios esforços apenas consegue alcançar um certo nível, mas a graça transporta-o a partir de onde estiver. Nos últimos versos do capítulo 9, viram como Bhagavan é misericordioso. Ele diz que mesmo um pecador que esteja entregue a ele não deve ser chamado de pecador, deve ser chamado de Bhakta, de santo. Capítulo 9, verso 30. Quando alguém se entregou completamente a Ele, não conta com o seu próprio esforço, mas com a graça do Senhor, a graça de Krishna, e sabe que tudo é a sua graça. O que acontece, o que seja dado, é a graça de Deus. A própria vida é a graça de Deus. É a graça do próprio Senhor que conduz o Bhakta em cada degrau do seu caminho, até ao ponto em que cada Bhakta deve estar. O coração de Arjuna está cheio de gratidão e ele expressa-se a si próprio do fundo do coração. Ele expressa-se do âmago do seu coração. Não há orgulho dentro dele, não há arrogância. Arjuna tem tanto amor que se apercebe que esteve sempre em ignorância. Ele diz: tu falaste por compaixão por mim. Aqui ele está a expressar que não é digno de receber aquilo que o Senhor lhe revelou. Ele não está qualificado para estar no lugar onde está a expressar gratidão a partir do seu coração. Como é possível? Eu que tinha dúvidas, que estava em ignorância e que estava sempre a olhar para a realidade exterior. Quão compassivo és, Senhor, para comigo, para me mostrares, para me dares, para me revelares o teu poder e a tua glória e para removeres esta ignorância, não apenas da minha mente, mas do meu coração, do meu intelecto, da minha própria alma, através do que revelaste. Apenas com palavras, Arjuna não viu nada, apenas escutou Bhagavan Krishna revelar-se com autoridade, não superficialmente, mas com plena força, revelando-lhe e contando-lhe a sua glória. E Arjuna está a refugiar-se a seus pés. Claro que durante muito tempo ele ouviu de outros, de Bhishma, de todos os sábios, quão grandioso é Krishna. Ele ouviu toda a lila de Krishna, mas neste momento toma consciência de que
Devido ao seu orgulho, devido a uma ausência deste verdadeiro conhecimento, ele não conseguia percepcionar isto. Ele costumava ver Krishna apenas como seu amigo, o seu melhor amigo. Capítulo 11, verso 2. Babapyayo ibhutanam shrutau bishtarashomaya tvata kamala patraksha mahatmyam abhi jabhyayam. O nascimento e a morte das existências foram escutados por mim, detalhadamente, através de ti, ó olhos de lótus, bem como a grandiosidade imperecível do Supremo Self Divino. O nascimento e a morte das existências foram escutadas por mim detalhadamente através de ti. Aqui Arjuna diz: ouvi falar sobre a criação, ouvi sobre como tu mantens tudo e destróis, aniquilas tudo. O mundo inteiro é dissolvido e de novo a criação acontece. Mas, na realidade, tu fazes tudo isto e ainda assim não reivindicas ser o autor. Tu não afirmas, eu estou a fazer isto, eu estou a fazer aquilo, eu. Mesmo que estejas a falar da verdade suprema, mas tu és o Supremo Brahman. Tu deverias ser o único cheio de orgulho, porque tu és o próprio Deus. Krishna é o próprio Deus. Ele dá a vida, ele tira a vida e ele mantém tudo. Ele poderia ser o mais orgulhoso de todos, o mais arrogante de todos, e ainda assim nasceu primeiro numa prisão. O próprio Bhagavan Narayana tomou forma numa prisão. Depois de ter nascido, teve de ser retirado dos seus pais e entregue a Yashoda e Nanda. Ali, ele cresceu e muitos demónios tentaram matá-lo. E depois disso, ele voltou e assim sucessivamente. Veem aqui a humildade do próprio Senhor, a humildade do Criador, protetor e destruidor do próprio Deus. É dessa humildade que Arjuna toma consciência neste momento, dizendo: o nascimento e a morte das existências foram escutadas por mim detalhadamente através de ti, ó olhos de lótus, Kamala Patraksha, bem como a grandiosidade imperecível do Supremo Self Divino. Aqui ele diz: tu és a alma das almas que permanece inalterada por tudo, a alma das almas que permanece intocada pelo que a mente e o corpo fazem. Mesmo que a alma individual se desvie, tu, a alma das almas, nunca se desvia. Se a alma passa por Maya através das encarnações, uma após a outra, no interior, tu guardas pacientemente pelo momento da sua autorrealização. Quando a pessoa desperta da escuridão, da ilusão e desilusão da ignorância, aqui Arjuna diz: Mahatmyam api jabhyayam. Tu és a maior consciência divina, tu és imortal, tu és a glória imortal. Neste momento, Arjuna está livre do discernimento, livre da dualidade, livre de Prakriti, livre de Maya, livre da criação de karma. Ele diz: devido à tua grandeza, tu revelaste-me esta fração de ti próprio. Capítulo 11, verso 3. Evamitaryatatatvam atmanam parameshvara drashtum ijamite rupam aishvaram purushottama. Assim é como tu mesmo declaraste ao Senhor Supremo: desejo ver a tua forma e corpo divinos, ó Purushottama. Neste verso, uma vez que Arjuna está a pedir ao Senhor para ver a sua forma divina, pode parecer que ainda há dúvida. Se alguém pedir isto, vocês dirão: queres ver porque ainda não confias totalmente em mim? Mas não é assim. Não é devido à dúvida. Ele sabe que tudo o que Krishna disse é verdade, mas sente uma curiosidade, um anseio dentro dele. Ele deseja ver o Senhor em toda a sua glória, não apenas ouvir falar disso, pensando: é muito bom. Aqui ele diz: desejo ver a tua forma e corpo divinos. E logo de seguida diz: Purushottama, tu és o Senhor da criação, o Senhor que tem a capacidade de concretização,
Ao utilizar a palavra Purushottama, Arjuna mostra que não tem qualquer dúvida. Arjuna sabe que ele é o único que pode mostrar isto, mais ninguém pode, e que lhe mostra isto pela sua misericórdia. Assim sendo, não existe um resquício de dúvida nele. Arjuna tinha total confiança nas virtudes do Senhor, total confiança na sua glória, na sua realidade, no seu poder. Mas devido a este anseio, na realidade, foi o próprio Senhor quem colocou este anseio em Arjuna. Ele pede-lhe isto. Digamos que conhecem alguém que é verdadeiro. Diz sempre a verdade, nada mais, e ouviram da parte de alguns amigos, os mexericos circulam rápido, que este homem tem uma pedra filosofal. Conhecem esta pessoa intimamente, conhecem-no muito bem e sabem que o que quer que diga não é falso. Têm absoluta confiança nesta pessoa, sabem que toda a sua vida é baseada na verdade, mas ouviram dizer que ele tem uma pedra filosofal. Qual seria a vossa reação? Antes de mais, não diriam diretamente: deixa-me ver. Primeiro, para serem educados, diriam: ouvi dizer que tens a pedra filosofal. E a pessoa diria: sim, tenho. O que diriam a seguir? Seria: deixa-me ver. Fariam esta pergunta porque querem vê-la. Se não a quisessem ver, não faziam a pergunta. Não tem a ver com duvidar da pessoa, mas esta é a curiosidade dos seres humanos, o entusiasmo. Devido a este entusiasmo, pedem para vê-la. O mesmo se passa aqui com Arjuna. Não é porque duvido do Senhor, ele tem total confiança no Senhor. Mas é devido a este entusiasmo, devido a esta fé e à confiança que ele tem na palavra de Bhagavan Krishna. Não existe a menor sombra de dúvida, e devido a este entusiasmo infantil, ele diz de mãos postas: desejo ver a tua forma. Isto é plena confiança, pleno amor. Passou-se o mesmo quando Jesus ressuscitou. Tomé disse: até que coloque o meu dedo no local dos cravos, não acreditarei. Não era uma questão de dúvida, porque ele era um bhakta que estava entregue ao Senhor. Para ele não era uma questão de duvidar que Jesus tinha ressuscitado. Jesus era um mestre e Tomé sabia que ele conseguia fazer isto. É esta a pureza do coração de um bhakta. É esta a expressão do coração de um bhakta. E o que quer que expressem, o Senhor concretiza. É por isso que mais tarde, quando Jesus surge, diz: Tomé, onde estás? Estou aqui, querias colocar o teu dedo aqui, coloca-o agora. A seguir, puxou-o à parte e secretamente deu-lhe o segredo do verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento do Self. Então, quando Tomé voltou irradiando luz, chorando como um bebê, mas cheio de alegria, os outros ficaram perplexos, perguntando: o que te aconteceu? O que te disse o Senhor para estares nesse estado? E Tomé disse: se eu vos contar, apedrejar-me-ão até à morte. Aqui é semelhante. Arjuna encontra-se num estado semelhante. Ele possui este amor dentro dele e não tem qualquer resquício de dúvida. Capítulo 11, verso 4. Manya sayadita shakyam maya drashtumiti prabhu yogeshwara tatome tvam dashayamanam abhyayam. Se achares que podes ser visto por mim, ó Senhor, ó Mestre do Yoga, então mostra-me o teu self imperecível. Neste verso, Arjuna diz: se achares que pode ser visto por mim, ó Senhor. Ele não diz: tu tens de. Ele diz: se achares que sou merecedor desta graça, que sou merecedor de percepcionar, se vês que não te estou a pedir isto porque tenho alguma dúvida da tua grandiosidade. Talvez peça por ignorância e não me aperceba disso. Ainda assim, tu és o Senhor, tu és o Criador, tu és o Destruidor, tu és o Preservador deste universo. Tu conheces-me melhor do que eu me conheço a mim mesmo. Ó Senhor, ó Mestre do Yoga, então mostra-me o teu self imperecível.
Arjuna quer dizer: se me consideras merecedor de receber o teu verdadeiro aspecto, se vires que estou pronto, não é que não consigas fazer isso, mesmo que não o faças, não alterará nada. Mesmo que o Senhor não mostre a Arjuna a sua forma cósmica, isto não alterará nada da sua crença no Senhor. Arjuna tem completa convicção de que Bhagavan Krishna é o próprio Deus, não existe outro para além dele. Arjuna continua: estou a pedir-te como um ser humano, estou a pedir-te porque isto é apenas um impulso que despertou, mas mesmo que tu não me mostres, mesmo que não me dês isto, não alterará nada na minha crença, na minha fé. Arjuna tem um intenso bhava dentro dele, um anseio do coração de um devoto.